Boa noite, minhas irmãs, queridas irmãs e irmãs e irmãos. Não sei se tem algum pai aqui também. Que a paz de Deus esteja todas conosco. Mais uma vez estamos aqui para uma mini oração, no segundo dia, mini semana de oração. Espero que vocês estejam a gostar e sejam bem-vindas também às nossas visitas aqui no nosso mês. Estamos aqui mais um dia como guerreiras para lutarmos e orarmos por nossos filhos e que Deus vai nos ajudar a ser uma mãe guerreiras para quando Jesus vier, para nós dizermos, está aqui o nosso filho a quem tu confiaste a nós. Agora, nesse momento, eu peço a todos que puderem, vamos curvar a nossa cabeça para orarmos ao Senhor, para começarmos a nossa oração, a reunião. Okay. Vamos lá. Maravilhoso Pai, Criador dos céus da terra, muitas graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia, pela tua imensa, imensa bênção que o Senhor nos tem proporcionado, Pai. Estamos aqui, Senhor, te pedindo, te implorando que possa estar conosco a cada dia, bondoso Pai. Também estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós até esse momento, Pai. Graças, Senhor, por este sábado que nos concedeu, e que terminamos agora, mas em algum país ainda não terminaram o sábado, Senhor, mas possa estar com todos nós, Senhor, bondoso Pai. Ajuda-nos a cada dia a cumprir o teu pôr do sol de um sábado a outro, Senhor. Guarda-nos, protege-nos, Senhor, a cada dia. Sei com todas as mães aqui presentes, aquelas que vão entrar e aquelas que não puderam estar aqui hoje, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade de cada mãe, cada necessidade dos filhos, Senhor, que tu possas tomar nas tuas mãos, Pai. Estamos aqui mais uma vez para interceder por nossos filhos, Senhor, que o Senhor nos dá sabedoria, Pai, a cada dia, para que possamos orientá-los nos teus caminhos, Pai. Ajuda-nos a ser corajosas, Senhor. Ajuda a cada dia a ter o desafio à frente, possamos vencer contigo, Pai. Que tu nos possa guiar passo a passo, Senhor, até chegar a este dia, bondoso Pai. Vem estar conosco nessa noite, Senhor. Que cada pessoa aqui que sinta-se vontade de depositar o seu pedido aos teus pés, Pai. Que tu estás sempre de portas abertas para nos guiar, para nos proteger, Senhor, para receber-nos, Senhor, de qual for, de qualquer maneira em que nós chegamos, Pai. Tu estás sempre pronto para nos receber, bondoso Pai. Vem estar com cada pessoa aqui, ser com a Andrea que vai apresentar a tua palavra, que ela possa trazer algo que possa, Senhor, confortar os nossos corações e nos ajudar mais e mais para que possamos, Senhor, ter sabedoria para educar os nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos a abrir a nossa mente e aprender mais sobre ti, bondoso Pai. É tudo que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Isabel, pela oração, pelas boas-vindas. Eu quero dar mais uma vez boa noite a todas, boa tarde, no Brasil também. E é um privilégio estarmos aqui todas reunidas no nome do Senhor. E já estamos no terceiro dia, mais um dia e já vamos acabar, não é? Fica aquele gostinho, mas eu acredito que é algo para nós continuarmos a fazer. É algo que nós precisamos fazer, interceder cada vez mais pelos nossos filhos. E quando nós estamos a fazer algo para estar com o nosso Deus e para ensinar os nossos filhos, eu acredito que é uma bênção enorme. E principalmente para nós, mães, que oramos pelos nossos filhos. Eu quero agradecer cada uma das mães que está aqui conosco, quero agradecer também às nossas visitas, obrigada por estarem aqui. E já tivemos a falar sobre onde estão os nossos filhos, não é? Quando temos filhos e agora? Já falamos sobre ontem com pais, sendo pais discipuladores, e hoje vamos trazer pais modelos para os seus filhos, ou seja, nós, além de sermos discipuladores, nós próprios precisamos também de ser um modelo. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de hoje abrir um tempinho para nós podermos testemunhar, porque ouvi uma frase que me tocou muito, que se nós testemunhássemos cada vez mais, nós não precisaríamos de ouvir tantos sermões, porque a nossa vida daria muito mais que um sermão. Então, eu gostaria de abrir este espaço
para alguém que tivesse já algum testemunho e depois eu contarei também o meu, ok? Se a Vera quiser começar também, a Vera também pode começar, porque eu sei que a Vera tem um testemunho para nós. Olá, tudo bem? Boa noite a todas. Olá, boa noite. Deixa-me só aqui ligar a câmera. um, Pois, o que é que vou dizer do meu testemunho? Eu estou realmente a apreciar e a gostar imenso de estar aqui ligadas e conectadas com vocês e de ouvir também realmente muitas outras mães e outros conselhos e tudo. E também de ver que há mais gente que também tem outros tipos de problemas e que estamos todas aqui para ajudar e apoiar umas às outras. Pronto, o meu testemunho vai hoje. Eu estou contente e estou feliz hoje. Porque, como eu disse ontem a algumas pessoas, e eu abri um bocadinho o meu coração, a minha filha mais nova saiu de casa de repente e foi viver com o namorado e foi um bocado chato e doloroso porque ela decidiu, ao mês que vem vou-me embora e tudo. E neste ano todo que passou, a minha filha nunca me tinha convidado para eu ir à casa dela para ver o que é que ela andava a fazer. Pronto, ela realmente quis-me pôr de fora. E para eu ver como é que ela estava. Eu também achei que ela não estava preparada ainda para assumir uma responsabilidade desse tamanho, assumir uma relação, assumir uma casa, assumir a responsabilidade de pagar as contas. E eu, por acaso, reparei que ela andou assim um bocado meio atrapalhada. Mas há uns dias atrás, antes de uma das nossas reuniões aqui das mães intercessoras, ela ligou-me e convidou-me para ir jantar à casa dela. Ela, por acaso, convidou-me para ir lá amanhã, mas como eu estou a trabalhar amanhã, decidimos ir lá hoje. E eu fiquei assim um bocado surpreendida com o convite, porque foi inesperado. E eu aceitei e hoje fui jantar com a minha filha. Foi ela que fez o jantar, mas ela... Oh mãe, é assim que se faz. Oh mãe, como é que é? Oh mãe, podes cortar. E eu, não, fazes tu. Sou convidada na tua casa, isto tens que fazer. Oh mãe, deixei o molho um bocado grosso. Tudo bem, o que ela fez foi, fez um, que a gente chama aqui um roast dinner. Fez bem, nas capacidades dela ela fez bem. Eu gostei, comi bastante. Entretanto, o ambiente foi bom, não tivemos discussões, não tivemos zangas. Ela toda contente a mostrar-me os cantos todos da casa, as pinturas que andou a fazer, porque ela gosta muito de pintar e ela pinta muito, muito bem. E então ela andou a enfeitar a casa toda com quadros que ela própria fez e que por acaso estavam muito, muito, muito giros. E pronto, e esse é o meu testemunho, que ao fim de um ano de angústia, praticamente é isso que eu tenho que dizer, foi realmente, eu tive este ano todo muito desgostosa, muito triste, angustiada, porque realmente eu senti que a minha filha pôs-me de lado e hoje abriu-se um bocadinho a porta, né, para eu entrar e realmente correu tudo muito, muito, muito bem hoje. Estou muito contente e eu sei que também tem a ver com a oração e mesmo os conselhos que me tens dado, Andreia. Agora quero aqui também agradecer publicamente. Obrigada pela tua amizade, obrigada pelos conselhos, obrigada por tudo, né? Olha, um coração daqui bem grande. E estou bastante contente, correu tudo bem. Eu penso que isto, a partir de agora, é tipo uma porta aberta para que outras coisas se desenvolvem, outro tipo de relação, ou a relação que eu tinha de antes com a minha filha, seja realmente a relação mãe e filha um pouco mais aberta, um pouco mais honesta, não é? Daquilo que a gente tinha quando morávamos juntos. Eu estou muito, muito, muito contente.
Obrigada. Amém, amém. Amém. Realmente, olha, fiquei emocionada mesmo pela maneira como tu falaste, porque muitas vezes nós vemos que nós não temos a capacidade de sabermos lidar muitas vezes com o que nos acontece. Uhum. Mas eu acredito que quando Deus age, Ele sabe agir e sabe agir no momento certo. Exatamente. Então, nós muitas vezes é que duvidamos, nós muitas vezes é que colocamos barreiras, colocamos traves à frente, mas sem dúvida que nós vemos aqui mais uma vez que a oração intercessória tem muito poder, tem poder além do que nós imaginamos. E eu fico muito contente por saber que nós podemos fazer parte do teu mundo, não é? Obrigada. Do mundo espiritual, nós podemos fazer parte também da amizade. E tu sabes que é assim, que estamos todas aqui para ajudarmos umas às outras, de podermos dar conselhos, de podermos orar e podermos ser aquela família que às vezes se calhar podemos não ter, mas aqui nós todas somos família, nós todas somos irmãs, nós todas temos a nossa família também, mas nos abraçamos umas às outras para que nós possamos nos ajudar no que nós pudermos umas às outras. Isso para mim é fantástico mesmo. Muito obrigada pelo teu testemunho. Obrigada. Nada, faz tudo bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu posso fazer só uma pergunta? Sim. Esse grupo vai acabar de reuniões do Zoom? Ele acaba esta semana, a semana da oração intercessória, mas todos os domingos, às 13h30, no horário do Brasil, nós continuamos a nossa reunião de estudo do livro Orientação da Criança. E nós às vezes temos também convidadas especiais que vêm falar sobre determinados assuntos que têm relacionado com os nossos filhos. Ok, então muito obrigada, viu? Nada, Amanda. Vocês estão um bocadinho tímidas hoje. Bem, vou contar então o meu. Algumas semanas atrás nós estávamos assim um pouco desanimados como pais, porque muitas vezes nós vemos e queremos, não é? Idealizamos também os nossos filhos serem super obedientes, não é? Obediência com prontidão, fazerem o que nós falamos. Nós oramos várias vezes, nós fazemos o culto familiar e tudo mais, mas parece que às vezes falta ali alguma coisa, parece que nós trabalhamos na vida espiritual dos nossos filhos, tentamos fazer tudo, mas parece que falta ali coisas, não é? Então nós estávamos e começamos também a fazer com a Gabi, estudarmos mais a Bíblia, fazermos o culto com ela, não é o culto pessoal dela, mas estamos na mesma ali ainda a ajudá-la para que ela possa realmente se inteirar de como fazer as coisas. E começamos também a ler agora mais a Bíblia em português, não é? Porque antes nós deixávamos ela ler a Bíblia em inglês, porque íamos numa igreja inglesa, então para ela se inteirar também dos assuntos que falavam lá na escola sabatina, então nós tentávamos fazer isso. E esta semana ela começou a ler e começou a ler muito bem e começou-se a querer inteirar ainda mais da palavra de Deus, a cantar mais. Todos os louvores que ela canta aqui em casa são músicas de Deus. Ela às vezes até cria uma nova música falando de Deus. Isso para mim, vocês sabem como mães, não é? Enche-nos o nosso coração de alegria, de nós vermos que os nossos filhos estão no caminho do Senhor, estão a caminhar, mesmo às vezes sendo passos de bebé, mas para nós mães é como se já fosse passos de adulto, não é? E eu fico bastante animada e bastante orgulhosa, assim, de ver a minha filha continuando nesse caminho.
é algo que muitas vezes nós pensamos assim, será que nós estamos a fazer o que é certo? Será que nós podemos ainda fazer mais? Será que nós precisamos ainda de fazer mais? E eu vejo que, sim, nós precisamos ainda de fazer mais, porque mesmo nós vemos os nossos filhos já no caminho do Senhor, mesmo já vemos muitas mudanças que já aconteceu aqui em casa, nós precisamos de continuar, porque chega uma fase em que as crianças ficam mais influenciadas pelo mundo, ficam com as suas anteninhas a querer saber o que é que se passa no mundo e algo diferente que acontece, não é? Então nós precisamos sim de orar e por isso quando veio este projeto sem eu pensar nele, não é? Mas eu acredito que Deus faz as coisas todas no momento certo, na hora certa, e nós apenas temos que estar disponíveis para Ele, para podermos continuar. Por isso eu agradeço muito a Deus por todas as pequeninas coisas que eu vejo de mudança aqui em casa, mas agradeço mais ainda por este magnífico projeto. Eu agradeço a Deus cada uma das mães que estão aqui conosco e as que não puderam estar presentes, porque eu vejo, como eu ainda falei agora com a Vera, eu vejo ali uma pequena família se formar. Eu vejo que nós podemos estar ali a poder ajudar umas às outras, a poder aconselhar, a poder, nem que seja dar uma palavra amiga, que muitas vezes é o que nos falta. E nós precisamos de ter ânimo, porque nós sabemos que temos um inimigo que é muito astuto, ele quer destruir as nossas famílias, mas nós temos que ser mais fortes ainda, temos que ser ainda mais corajosos, sem medo, porque nós sabemos que temos um Deus que Ele é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Todas as coisas que Ele faz. Ainda ontem, eu conversando com a Vera depois do programa, eu vejo que Deus está na nossa vida em cada coisinha pequenina, mesmo até nos pequenos detalhes que nós temos. E eu apenas tenho que agradecer a Deus. E eu acredito que as irmãs também têm muito que agradecer a Deus e muito que testemunhar. E eu queria vos deixar esse testemunho também por causa disso, não para me vangloriar, porque eu sou falha, pecadora, como nós todas somos, mas sim para nos dar ânimo, para não desistir, mesmo que nós vemos que nem tudo está como nós queríamos. Não desistir, é orar ainda mais, é interceder ainda mais, que nós vemos que aí vai dar os resultados, aí é o que nós, mesmo que não venhamos aqui na Terra, nós sabemos que um dia no céu nós vamos ver, então nós precisamos de ter essa esperança e não deixar essa esperança morrer. Então era este o meu testemunho que eu gostaria de deixar para vocês e apenas continuem, lutem, porque esta aqui é apenas uma pequena batalha, a guerra já está ganha. Nosso Senhor Jesus, Ele já venceu tudo. E Ele falou para nós que nós iríamos ter tribulação. E Ele falou para nós que iríamos ter problemas, mas para termos bom ânimo. Porque Ele já venceu tudo. Ele já venceu o mundo. Ele apenas fica do nosso lado dizendo, continua, não desanima, não desespera. Porque eu já venci tudo. Falta só um pouquinho mais para nós podermos estar juntas. Eu não sei se alguma irmã quer falar alguma coisa para aquelas irmãs que chegaram agora. Nós abrimos hoje um tempo diferente, um tempo de testemunhos, um tempo que podemos partilhar algo que aconteceu durante esta semana ou algo que já tenha acontecido em antes, mas que vos tocou, que vos marcou e vocês viram assim, não, Deus está ali a agir, Deus está ali a atuar. E gostaria também de dar as boas-vindas às irmãs que também chegaram agora, sejam muito bem-vindas e eu agradeço a Deus a vossa presença aqui conosco. Eu posso dar meu testemunho então, irmã?
Eu não vou abrir Claro. câmera que eu tô com o rosto meio amassado, sabe? Mas não tem problema. É o seguinte, minha avó era adventista, aí minha mãe era adventista, mas ela casou com meu pai, que era católico, e saiu, né, da igreja. Enfim, eu ia com a minha avó quando eu era pequena, hoje eu tenho 55 anos, então imagina quanto tempo faz isso, né? Mas nunca eu fui para outras religiões, adventista, congregação, presbiteriana, sou grata. Aí meu pai faleceu e minha mãe foi ver um primo meu, que ele se tornou ancião, né? Aí ela voltou e batizou. E eu fui no batismo dela, né? Depois de 50 anos fora da igreja. Aí eu falei, opa, essa igreja está diferente. E aí eu peguei e falei assim, eu quero eu quero conhecer a Adventista melhor. Isso tem 4 anos. Aí eu fiz estudo bíblico, mas eu fui postergando, sabe? Aí chegou um dia, meu filho falou, porque meu filho, quando ele foi com a gente, falou, mamãe, eu não quero batizar, não quero ficar aqui, eu gosto da Batista. Falei, aham, né? Tipo, ok. Aí ele, depois de estudar a Bíblia, ele falou, mãe, vamos parar de enrolar? Se é aqui que a gente estudou, é aqui que nós vamos ficar. Ele que me puxou para o batismo. Ele estava com 15 anos, hoje ele tem 17. E assim, se não fosse ele, assim, ele não, Espírito Santo, né? Eu vejo meu marido, ele é japonês, é batizado, e eu falo assim, Deus tem feito milagres, assim, nossa, eu só agradeço, eu falo, mãe, eu agradeço a senhora todos os dias por ter me apresentado à igreja adventista, que eu falo assim, eu conheci Jesus, eu conheci Deus através da adventista. É isso, irmãs. Eu não quero perder vocês, viu? Quero sempre. Eu não sei como eu cheguei aqui, não me pergunte. Espírito Santo só pode ser porque eu não sei. Eu não quero perder vocês de vista, tá? Tá sendo uma bênção. Amém, irmã. Olha, fiquei toda arrepiada. Realmente, o Espírito Santo trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Eu acho que só no céu muitas coisas vamos entender apenas lá. E eu agradeço a Deus porque muitas vezes Deus usa até os nossos filhos para nós podermos aceitar a Cristo, para podermos nos batizar. E isso é tão fantástico. E quando nós nos deixamos ser usadas, que alegria é. Eu imagino o céu bem repleto de anjos, alegres, louvando, fazendo uma festa, só porque alguém pecador se consagrou, se converteu para o cristianismo. Eu vejo que é tremendo, é tremendo. Eu acho que mesmo que eu queira imaginar, eu nunca vou conseguir imaginar a festa que é quando alguém regressa para a casa do Pai. É algo extraordinário. Muito obrigada por ter partilhado connosco o seu testemunho. E sem dúvida que não nos vai perder, não. Graças a Deus já está connosco no nosso grupo, então cada vez mais eu espero que sejam mais bênçãos que possam chegar até nós e que Deus nos ajude para alguns projetos que quero também desenvolver lá no grupo, então não percam, fiquem lá, fiquem firmes. Só mais uma pergunta, irmãs. Sim. São brasileiras e são pessoas de Nós vários somos lugares, mistas. vários países? É isso que eu queria saber. Muito bom. Nós somos mistas. Eu vou deixar mais algum tempinho para ver se alguém tem mais algum testemunho, irmã. E aí, então, eu conto o testemunho de como tudo começou. Tá bom? Ok, obrigada. Mais alguém? Eu vou falar um pouco hoje. Euzinha, Vamos lá. posso falar? Oi, Ivânia já está dando risada. Hoje era a Isabela, hoje é a Isabela. Mas a irmã pode falar e a seguir a Isabel pode falar também, se não se importarem. Pode ser? Sim, me permitam, boa noite a todas. É rapidinho, viu, Isabel? É só que após a nossa live, né, a nossa mini semana de oração, o que aconteceu é que ontem fui para casa de manhã, né? Ela mora aqui a distância de 3 pontos de ônibus, digamos assim, eu não sei falar em quilômetros. E aí, eu e Samuel, meu neto. E Jamile mora lá. Ela agora está cuidando de cães.
E ela é mais, eu tenho mais dificuldade com ela, sabe, gente? Eu e o pai. Ela é a nossa caçula, fez dia 16 de agosto 30 anos. Temos duas, ela e a Thaís. Mas ela sempre olhava assim com indiferença, né? Ela não se envolvia conosco. E aí eu comecei a encher bola, Samuel, né? Encher bola de soprar, colocar água dentro da bola de soprar. E aí eu brincava com ele, e dessa vez ela se envolveu também, e foi maravilhoso. A gente correu tanto na casa que chamou a atenção, minha irmã veio ver o que estava acontecendo, mas era alegria, não era confusão, não era briga, não era nada. Foi muita briga, é porque a gente se trancava no banheiro, a gente se escondia no quarto, a gente correu a casa toda, né? Lá tem uma área enorme. A moça que trabalha lá ficou muito feliz, né? Vendo ela se envolver. Quase briga por causa de um pedaço de chocolate, mas depois acabou dando o chocolate todo a Samuel, gente. Se vocês acreditam, Jamile deu chocolate. Olha, eu estou dizendo, e é muito sério que eu estou falando. Eu estou falando com alegria, mas, sabe, é porque Jamile, ela tem um coraçãozinho duro. A gente fala uma palavra a ela de conselho e ela interpreta tudo errado. É complicado se dar com ela, sabe? Mas eu não perco a esperança, não. Esse grupo tem me ajudado por demais. Nossa, eu tomo tanta bronca, eu vou em outros grupos, tem gente que não gosta que pregue lá, mas eu estou lá pregando assim mesmo. Enquanto eu não for expulsa, eu estou fazendo minha parte, porque eu sonho com o dia em que Jesus irá voltar. Amém. E ontem Amém. eu disse a Ivânia, né, Ivânia? Tem que ser com alegria. Não importa o que acontecer, a gente tem que estar sempre contente. Sem dúvida, Amo glória a vocês. Deus. Obrigada. Também amamos. Obrigada, obrigada por esse testemunho. Ver isso acontecer é uma bênção para nós mães, não é? Porque vemos que Deus consegue transformar tudo. Ele consegue tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Apenas nós precisamos é de continuar, perseverar, como a irmã outra vez falou, perseverar. Obrigada, obrigada. Isabel, é contigo a palavra. Eu hoje mais não falo de testemunho assim, mas eu falo de experiência, porque assim, a gente aqui que já tem filha mais de 18 anos, já passou a adolescência, a minha está a chegar lá, quer dizer, já está, né? Tem 16, apesar de ela ser uma menina especial, tem especial need, mas é muito complicado nessa idade. É duro, porque assim, eu sempre estou aprendendo, né? Buscando, às vezes há um momento que a gente fala assim, oh pai, não sei o que responder, o que fazer, porque assim, ela é uma pessoa, uma criança que foi, falo já adolescente, né? Que eu ensinei, ela não é de rebeldia, não sei, de vez em quando a gente fala, dá uns vibes assim nela, e ela responde, às vezes eu fico assim assustada, eu falo, o que é isso? Isso é da adolescência ou isso é do quê? Eu fico, às vezes, revoltada, chateada comigo mesmo, peço a Deus sabedoria para eu me acalmar, porque eu falo assim, isso não é a Micaela que eu conheço. Às vezes ela responde, passa tempo, depois ela vem pedir desculpa, mas eu falo assim, isso não volta a acontecer porque não é só fazer depois pedir desculpa, porque tem que pensar nas coisas. E às vezes ela começa já a dizer assim, tem 17, ou tem 16, ai, eu quero fazer 17 rápido, fazer 18, porque 18 a gente pode sair e fazer tudo que a gente quer, e começa a dizer, oh, já vem aí, já olha onde é que a cabeça deles andam a pensar. Porque assim, a gente fica com o coração na mão, porque assim, quando a gente tem os nossos filhos, a gente cria eles com amor e carinho, a gente não quer que eles fujam de nós. E ela está muito de imitar, vê o outro falar, como é que essa vai para a rua sozinha, a mãe dela já deixa ela, então não sei o que, tá bem, tem 16, quando eu fizer 18 anos eu vou sair sozinha para a rua, eu vou fazer sozinha, quando tiver 18, já fica aquela coisa na cabeça e nós ficamos assim, só peço Deus, Senhor, muda esse entendimento dela, muda o entendimento, porque às vezes chega a uma altura que a gente não sabe o que fazer, como fazer mais, a gente perde a noção, às vezes fica, enfim, é por isso cada dia eu peço a Deus que Ele me ilumine e qualquer reunião dos pais, não sei o quê, eu estou sempre ali que é para escutar, para ver o que eu vou aprender, como vou agir. Porque nós aprendemos dia a dia, porque nós senão não sabemos tudo. Porque o que eu passei na minha adolescência é diferente do que eles estão a passar agora. É sempre diferente. Às vezes eu conto ela a experiência, como eu passei, às vezes ela fala, é lá no teu tempo, agora o tempo é outro. Eu já falo, poxa,
A minha mãe me ensinou. Ela fala, não, tua mãe já foi do tempo dela. E eu falo, meu Deus, Senhor, dá-nos sabedoria, porque às vezes a gente não tem sabedoria para dar experiência que nós temos, que nós passamos. Ele fala, hoje as coisas são outras, porque assim, ela, coisas que ela não entende, mas ela compreende, quando é bom para ela, ela compreende. Então, às vezes, eu sou um bocadinho straight, ela fala, minha mãe é straight. Fala assim, straight quer dizer que eu sou dura em falar as palavras. Porque, assim, se a gente não falar pouco, porque assim, eu protegi ela muito, porque eu sei que ela precisa de ajuda para fazer as coisas. Eu era tipo como carregava ela no ovo, não é? Ficava com medo para ela não cair, para ela não fazer isso. Depois eu comecei a ver que ela às vezes pegava isso para fazer artimanha também. Não queria fazer mais, porque já sabe que eu ajudava. Depois chegou uma altura, ela começou a dizer, mãe, eu quero fazer minhas coisas sozinha. Deixa-me fazer, que tenho que aprender. Então, eu comecei a deixar. Agora, eu comecei a ser assim, eu vou no comando, que é para ver onde que ela pode chegar. Eu vou deixar ela, se ela desesperar, eu pedir ajuda, eu vou já lá socorrer. Mas a gente tem que, eu fico sempre atenta, porque assim, se a gente largar muito, deixar muito na mão, ele já vai querer liberdade, já começa a pensar coisas que a gente não pode, não imagina na nossa cabeça. É por isso que eu peço aqui, cada dia, sabedoria a Deus, e quem tiver alguma experiência que compartilhe como lidar com uma adolescente, porque é difícil, muito difícil para mim, muito, muito mesmo. Eu não sei se é difícil para vocês, para quem tem filhos mais velhos, mas para mim está sendo muito difícil. A gente precisa paciência e sabedoria para saber lidar com eles também. Obrigada. Amém. Obrigada, Isabel, por partilhares connosco. Realmente é algo que quero trazer também para o nosso grupo. Além de nós sermos mães intercessoras e estarmos a ler apenas o livro Orientação da Criança, é algo que também me preocupa muito, a adolescência, porque a minha filha ainda não está lá, mas eu acho que às vezes fico a sofrer por antecipação. Então é algo que eu também quero trazer, e também trazer para nós mães que já têm os filhos adolescentes, também para poderem saber mais dicas, algo que possa realmente ajudar. Então, fica connosco, porque esse dia vai chegar, ok? Não prometo o dia, mas é algo que nós estamos a trabalhar nisso, para que realmente possamos trazer alguém que nos possa trazer mais sabedoria de como lidar com adolescentes. Ok? Obrigada. Não sei se tem mais alguém que queira partilhar algum testemunho, senão depois eu partilho também o meu. E depois então começamos então a nossa meditação. Eu sei que tem alguém mais, por isso é que eu estou a dar mais algum tempo. Podes então falar, Ivânia? Só vai assim no tombo. É porque eu já sabia, irmã, que ela queria falar, só que eu acho que ela estava ali a pensar como ela iria falar, então por isso é que eu a coloco logo já lá no esquema. Olá, boa noite, irmãs. Eu queria trazer uma pequenininha testemunho sobre a minha filha. Eu acho que não é todos vocês que sabem, mas algumas de vocês sabem que eu tenho uma filha que é especial, que é autista. Então, eu comecei a criar uma regra aqui na minha casa com a ajuda da Andrea, que ela tem me ajudado bastante com a minha filha, graças a Deus. E eu digo a ela sempre que ela é uma benção mesmo, que Deus tem dado por mim como uma amiga e como uma irmã. Então, eu comecei a criar essa rotina aqui na minha casa, a fazer sempre o culto todos os dias de manhã, à noite, antes de ir deitar.
E minha filha, como ela não fala, ela é muito independente, ela faz as coisas sempre sozinha e ela não pede para fazer. Então, tem uma musiquinha de Nick que é Faça a Oração. E ela, quando ela já ouve essa musiquinha, ela chama, mamãe, mamãe, xinta, historinha. Então eu digo a ela, sim, vamos fazer a historinha, vamos fazer a historinha. E ela senta, ela ouve a historinha e eu conto a ela a historinha, depois eu ponho na televisão também, que eles gostam de ver mesmo a historinha. E depois eu digo a ela que a gente vai fazer a oração. E ela diz, oração, mamãe? Oração, papai do céu. Ela começa com o papai do céu e eu a termino. E vocês não sabem como é que eu estou tão alegre com o meu coração, que eu vi que o meu trabalho não está a ser feito em vão. Mesmo assim que ela não sabe falar, mas ela está a aprender a palavra de Deus. E que Deus continue a me dar sabedoria e entendimento para crescer eles sempre no caminho do Senhor. E eu digo, Andréa, muito obrigada por essa ajuda que tens me ajudado bastante. Eu sei, ela é mesmo uma sobrinha para ti, porque tu viste praticamente ela a nascer. Então, tu és mesmo uma tia de coração para ela. Muito obrigada. Amém, amém. Obrigada por essas palavras. Tenho que agradecer realmente a Deus, porque Deus é que nos dá essas capacidades todas, não é? De nós podermos ajudar umas às outras e de nós podermos estar lá com mães, como sobrinhas, como tias, como avós. Então nós precisamos de realmente, se nós já não temos crianças pequenas, mas podemos fazer algo por alguma criança, já valeu tudo a pena. Porque muitas vezes nós temos que deixar o nosso mundo de lado, nós temos que deixar o nosso pequeno eu, começar a servir a Deus mais e começar a servir mais uns aos outros. Isso é que realmente é o nosso trabalho aqui. E por isso é que eu agradeço a Deus por realmente nos dar essa capacidade, essa sabedoria de podermos lidar umas com as outras, de podermos ajudar umas às outras, de podermos aconselhar até. Isso é o que tudo vale a pena. Bem, eu vou então responder à irmã Gilce, não é? Bem, este nosso grupo é um grupo multinacional, multicultural, como queiram chamar. Nós temos mães de Portugal, nós temos mães da África, nós temos mães do Brasil, a maioria penso que seja do Brasil, porque, acreditem ou não, esse projeto nasceu no Brasil e chegou até aqui em Inglaterra, em Manchester. Nós, eu, Ivânia e a maioria das mães que estão aqui conosco somos intercessoras da Sala 57 e uma bela manhã estávamos todas reunidas a resolver algo sobre a Sala 57, porque nós gostamos de nos reunir e falar sobre o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos fazer e nesse dia houve uma irmã que perguntou que seria ótimo também haver um grupo em que pudessem estudar o livro Orientação da Criança. Como na Sala 57 já têm vários livros que estudam, não é? Mais ligados ao Espírito Santo. Então, perguntaram à irmã Leni sobre se poderia haver algum projeto que fizesse sobre isso, não é? E a irmã Leni falou assim, olha, eu não sei de algum, mas eu sei que a Ivânia tem aos domingos um grupo que ela participa e eles estudam esse livro, Orientação de Criança. Então eu acho que se vocês falarem com a Ivânia, ela pode vos falar mais sobre isso. Nesse dia então estava eu, a Ivânia lá nesse grupo e então a Ivânia então começou a explicar como nós fazíamos. Mas como nós já estávamos a acabar esse grupo, esse livro de Orientação da Criança, porque éramos apenas 3 que estávamos a estudar, então eu falei para ela, e falei depois também na reunião, que iríamos ver como então daria para fazer, porque quando essa irmã falou sobre isso, mais umas 6, 7 se interessaram. E eu pensei assim, não, realmente isso é do Espírito Santo, não pode ser apenas porque
alguma coisa surgiu assim do nada, não é? Porque eu acredito que nada surge assim do nada, alguma coisa tem sempre por trás. E então eu conversando com elas, com a Ivânia e com a Dulcinea, nós então chegamos a um ponto que eu falei assim, olha, então nós poderíamos tirar, porque nós fazemos o nosso estudo todos os dias, menos ao sábado. Então eu falei para elas, olha, então já que podíamos fazer, fazíamos assim, tirávamos o domingo e fazíamos um domingo para começar outra vez esse livro, porque eu acredito que quantas vezes mais nós lemos, mais bênçãos nós conseguimos retirar. Então decidimos isso, não é? E na altura nós éramos umas pouquinhas. Lembro-me quando fiz o grupo do WhatsApp, deveríamos ter talvez umas 10 mães por aí. E para a glória de Deus, hoje nós somos 67 mães. E isso para mim, vocês não sabem a alegria que tem, porque cada mãe que eu vejo lá, eu já fico toda contente e falo para o meu marido, amor, hoje já apareceu mais uma mãe, olha que bênção, nós podemos ajudar mais uma família. E isso para mim, o meu coração fica cheio de alegria, porque eu sei que isso não é para mim. O que nós estamos a fazer é para a honra e glória do Senhor. E então eu agradeço mais uma vez vocês todas estarem aqui, vocês todas participarem conosco no grupo Mães Intercessoras, porque é graças a Deus, primeiramente, e também a vocês, por este grupo estar já assim, porque podemos já fazer novos projetos, termos novas ideias, para que nós possamos interagir umas com as outras, para que nós possamos ajudar umas às outras. E isso realmente é o nosso objetivo. Nós podemos ajudar umas às outras, podemos ajudar também os nossos filhos, a que eles possam estudar e caminhar no caminho do Senhor. Por isso, eu agradeço mais uma vez a vocês todas. Bem, se não tem então mais ninguém para falar, eu vou começar então a nossa meditação e depois continuamos então a nossa programação de hoje. Então, hoje, como vocês sabem, nós vamos falar sobre pais como modelos para os seus filhos. E isso é algo de uma das maiores preocupações que nós temos como mães, a dar uma boa educação aos nossos filhos. Para que não seja apenas temporal, para que não seja apenas temporário, mas ainda mais importante, que possa ser eterna. Porque nós sabemos que quando nós estamos a ensinar aos nossos filhos, nós não estamos a ensinar para o mundo, nós estamos a ensinar para a honra e glória do nosso Senhor. E que nós queremos ver todos os nossos filhos um dia conosco no reino celestial. Por isso é que eu falo que hoje o que nós estamos a fazer aqui, o que nós estamos a aprender, é para que nós possamos levar conosco eternamente e para que nós possamos também ensinar aos nossos filhos, para que mesmo quando eles sejam velhos, eles possam se lembrar da Bíblia, eles possam se lembrar do que eles estudaram. E é como fala em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 ao 9, que diz assim: ouça ao Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso é algo que nós deveríamos fazer todos os dias, diariamente, desde manhã ao deitar. Nós deveríamos falar sobre o nosso Senhor. E como já falamos várias vezes nas nossas reuniões, nós temos tantas ideias que nós podemos usar, não é? Nós temos a Bíblia, claro, como o nosso livro mais importante,
Mas nós temos também a natureza que nos pode também ajudar a que nós possamos dar lições para os nossos filhos, para que eles possam aprender cada vez mais da palavra do Senhor. E isso é uma ordem que Deus nos dá e que nunca deve ser esquecido. Este trecho da Bíblia fala que a importância de nós podermos transmitir o legado sagrado de Deus de geração em geração e sobre a importância da obediência às orientações de Deus. Então é algo que nós deveríamos, como antigamente faziam, falar de geração em geração, para que, se fosse assim até hoje, nós não iríamos precisar de uma Bíblia física, nós iríamos ter tudo na nossa mente. E quão bom seria nós podermos saber a palavra de cor e salteado, porque nós poderíamos fazer como o Senhor Jesus fez quando foi tentado no deserto, usou a própria palavra contra a palavra que vinha do inimigo. Então é algo que nós precisamos de estar bem carregados da palavra do Senhor, para que quando um dia isso aconteça, nós possamos nos lembrar de toda a palavra do Senhor que está escrita na Bíblia. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Isso está em Deuteronômio 6, do verso 1 ao 2. E no livro de Ellen White, Educação, na página 41, fala que não é apenas como uma teoria árida que devem ser ensinadas estas coisas. Aqueles que desejam comunicar verdade devem pôr em sua prática os seus princípios. Apenas refletindo o caráter de Deus na retidão, nobreza e abnegação de sua vida, poderão eles impressionar os outros. Então nós precisamos de ensinar com persistência, ensinar todos os dias todas estas palavras. E se nós pudermos fazer isso, desse modo nós estamos a ensinar os nossos filhos a temer o Senhor. E dessa maneira vai ser como geração em geração. Porque se os nossos filhos aprenderem, os nossos netos também vão. E vai tudo seguir essa palavra de Deus. Mas nós precisamos antes de poder ensinar os nossos filhos todos os dias, desde manhã até ao deitar. E o que é que nós devemos ensinar? Nós devemos ensinar os nossos filhos a respeito do caráter amoroso. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos Deus que é um Deus de amor, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que mesmo antes de haver o pecado, já tinha um plano de salvação para nós. E isso é algo tremendo. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é o amor. E quando nós ensinamos o que é o amor, nós já estamos a ensinar quem é Deus. Nós precisamos de reivindicar a poderosa proteção de Deus sobre a nossa família e sobre os nossos filhos. Por isso é que nós estamos aqui hoje reunidas para podermos interceder cada vez mais pelos nossos filhos. Nós precisamos também de unir a nossa família em torno da fé e da palavra de Deus. Quando nós estamos juntos, fazendo os nossos cultos, indo na igreja, falando sobre a palavra de Deus, nós aí estamos a unir toda a nossa família em torno da fé e da palavra de Deus. E nós precisamos também de transmitir a nossa herança espiritual de geração em geração. Isso é algo que nós estávamos a falar há pouco, não é? Se nós ensinarmos os nossos filhos vão ensinar os filhos deles e por aí vai. Isso vai ser a única herança que precisa de ser transmitida para que eles possam aprender cada vez mais da palavra do Senhor.
quer escolham, quer não, nós, pais, somos modelos para os nossos filhos. E na orientação da criança, no livro que estamos a estudar, na página 134 e 135, fala que os filhos imitam os pais. Então deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes dar modelos corretos. Os pais que são bondosos e delicados em casa, ao mesmo tempo que são firmes e decididos, verão os mesmos traços manifestarem-se nos filhos. Se forem corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos com eles se assemelhem nesse particular. Caso reverenciem e adorem a Deus, os seus filhos, educados da mesma maneira, não se esquecerão de servi-lo também. E o Lar Adventista, na página 305, fala que todo o lar cristão deve ter regras. E os pais devem, em suas palavras e comportamento de um para com o outro, dar aos filhos uma vida de precioso exemplo do que desejam o que eles sejam. Então, é algo que nós precisamos de ter em casa, é regras. As crianças precisam de entender o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser. E como ontem nós estávamos a ver, nós precisamos de ser firmes. Nós precisamos de ser decididos, nós não podemos ser pais inconstantes, em que hoje a nossa criança pode fazer algo e amanhã não. Porque eles, mesmo assim, eles vão ficar perdidos. Como é que ontem eu podia fazer isso e hoje eu já não posso? Nem nós, muitas vezes, nós conseguimos entender. Então, por isso, nós precisamos de, além de bondade, além da delicadeza, nós precisamos de ser firmes, nós precisamos de ser decididos e mostrar-lhes o que é certo fazer e o que é não podem fazer, o que é errado. E como é que nós podemos ser bem-sucedidos como modelos? Mas, primeiramente, nós devemos seguir o nosso próprio modelo. O nosso próprio modelo deve ser o modelo de Jesus. Então, se nós seguirmos o modelo de Jesus, vai ser mais fácil para nós termos esse modelo em nós e os nossos filhos aprenderem desse modelo. Então isso vai virar como se fosse as pedras de dominó. Um vai seguindo o modelo do outro. E quando nós vamos a ver, os nossos filhos vão aprender cada vez mais da palavra de Deus se nós formos esse exemplo para eles. Em segundo lugar, para nós podermos ser modelos para os nossos filhos, nós precisamos ter uma visão clara do que é que nós queremos que os nossos filhos sejam e o que é que nós queremos que os nossos filhos vejam em nós. Então, o nosso exemplo tem que ser o mais parecido com o de Cristo, para que quando eles olhem para nós, eles possam ver Cristo em nós, para que nós possamos ser a parte visível de Deus. E quando nós somos a parte visível de Deus, eles já estão a seguir a palavra. Porque nós sabemos que muitas vezes os nossos filhos, eles não seguem o que nós falamos, mas sim o que nós fazemos. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes e com as nossas palavras, porque se eles não estiverem em sintonia, não vai dar certo. Então as nossas atitudes, as nossas palavras precisam de ser iguais, e precisam de ser iguais a Cristo. Podemos, ontem, como falamos muito bem, não é? Falamos sobre disciplina, e a disciplina tem que ser com amor, porque nós sabemos que nós somos também disciplinados com amor. Mesmo nós sermos desobedientes a Deus, Ele nos vem com palavras que são bondosas, mas que são firmes também. Temos vários exemplos na Bíblia que Ele fala, e o próprio Jesus fala. Quando esteve com Maria Madalena, a coisa que Ele falou para ela foi: vai e não peques mais. Então é algo que nós precisamos aprender do exemplo de Jesus, do seu modelo, para que nós possamos ser também bem-sucedidos no nosso modelo. Em terceiro, nós precisamos de viver de forma a tornar o Evangelho atraente no lar. Muitas vezes os nossos filhos não querem ouvir sequer falar da Bíblia porque nós
nem nós próprios nós aprendemos e fazemos da forma que seja atraente. É como se fosse pegar aqui na nossa Bíblia, com crianças pequenas, e a lermos verso a verso, sem ser atraente. Nós, primeiramente, precisamos de nós vivermos o Evangelho, para que nós possamos tornar o Evangelho ainda mais atraente para os nossos filhos. Se o meu filho, para mim, vê-me sempre com cara fechada, triste, preocupada, que tipo de evangelho que nós estamos a passar para os nossos filhos? Nós precisamos de ser alegres. O cristão deve ser alegre. Mesmo com problemas, mesmo com tribulações, nós precisamos de ser alegres, porque, como eu estava a falar há pouco, Deus é maravilhoso. Deus, Ele deu o seu único filho a morrer por todas nós, para que nós pudéssemos ter acesso hoje à vida eterna. E que maior alegria nós podemos ter quando nós sabemos que, mesmo falhas, mesmo pecadoras, Deus se importa conosco. Deus poderia ter feito um novo Adão, uma nova Eva. Deus poderia ter feito milhares de planos. Mas o único plano que Ele escolheu foi nos salvar, a mim e a vocês. Então nós precisamos de ter essa alegria dentro do nosso lar. E precisamos também de passar essa alegria uns para com os outros. Em quarto lugar, os pais modelos alegremente obedecem aos mandamentos de Deus. Mais uma vez eu falo com alegria. Nós precisamos mostrar a obediência. E em quinto lugar, nós precisamos também de transmitir a alegria do Evangelho. Ou seja, vamos louvar a Deus, vamos louvar com alegria. Vamos partilhar a mensagem de Deus com alegria. A alegria tem que estar dentro de nós. Isso é algo que nós precisamos. E os pais modelos são excelente testemunho do amor de Deus. Mais uma vez eu falo, se nós testemunhássemos mais do amor de Deus, nós não íamos precisar de ouvir milhares de sermões como nós ouvimos hoje. Porque as pessoas lá fora iam olhar para a nossa vida, até os nossos filhos iam olhar para a nossa vida e iam ver a parte visível de Deus em nós. Eles não iam precisar de estar à procura de igreja, porque eles iriam estar a olhar para nós e apenas perguntar: mas que igreja tu segues? Que Deus é esse que tu segues? Que te vejo sempre com alegria, que te vejo sempre com um sorriso nos lábios. Nós precisamos também de ser gratos a Deus pelas bênçãos dele recebidas. Que nós não sejamos como os leprosos que receberam a bênção e não agradeceram. Nós precisamos de agradecer a Deus mesmo nos mínimos detalhes. Isso é algo tremendo que Deus faz por nós e nós muitas vezes nós não reconhecemos. Então nós precisamos de reconhecer mais, temos mais gratidão dentro do nosso coração. E precisamos também de ter confiança quanto ao representar o caráter de Cristo. Isso é algo impressionante. Nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra. Então, se nós nos falamos que somos cristãs, o exemplo que nós precisamos de seguir é Cristo. E quando as pessoas olham para nós, nós precisamos de representar o caráter dele. Eu não posso nunca chegar à beira de uma pessoa e dizer que eu sou cristã e lhe tratar mal. Ela vai logo perguntar: mas Cristo era assim? Cristo tratava as pessoas assim? Eu me lembro na Bíblia que Cristo era bondoso, era preocupado, ele se preocupava com as pessoas, ele servia as pessoas. E nós muitas vezes nós nos esquecemos de quem é que nós representamos aqui na Terra.
Desculpa que eu acho que aqui ele me pancou. Ok. Nós precisamos também de crescer diariamente. Mas crescer diariamente espiritual, na nossa vida espiritual. A cada dia que passa, nós podemos dar mais um passo na nossa escada de santificação. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Claro que Deus vai nos sempre ajudar, mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós precisamos de ter mais comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos de orar mais. Nós precisamos de ter mais conhecimento. E tudo isso hoje ainda nos falta. Então, nós precisamos de nos empenhar ainda mais para edificar o seu caráter e o caráter dos nossos filhos. Os pais devem também viver o que pregam. É algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós pregamos, somos boas pregadoras até. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de viver essa pregação que nós fazemos. E nós precisamos dessa pregação e de viver essa pregação primeiramente no lar. No lar é onde as pessoas nos conhecem melhor. Ainda há pouco tempo um pastor falava sobre isso. Se me querem conhecer a fundo, vão um dia lá em casa. Falem com a minha filha, falem com a minha esposa. Elas são as melhores pessoas aqui na Terra para saberem quem eu sou. Porque muitas vezes nós passamos uma fase para as pessoas que muitas vezes não é a completa. Então nós precisamos de mudar isso primeiramente nas nossas casas. E depois nós podemos pregar para as outras pessoas. Como nós sabemos, o nosso primeiro ministério é o lar. Então o nosso lar tem que estar também bem edificado. Tem que viver o que nós pregamos também. E, por último, nós, como pais modelos, nós precisamos de pedir perdão quando nós erramos. Não só a Deus, mas também aos nossos filhos. Porque muitas vezes nós nos esquecemos dessa parte. Muitas vezes nós queremos dar a parte que nós somos perfeitos, nós não erramos, nós não precisamos de pedir perdão. Mas é completamente o contrário. Nós somos seres imperfeitos, somos seres falhos, somos pecadoras. Então nós precisamos de pedir perdão aos nossos filhos quando nós estamos erradas. Muitas vezes quando nós gritamos, muitas vezes quando nós não sabemos como lidar com os nossos filhos. Nós não temos paciência, então nós precisamos de pedir perdão nessas coisas que ainda erramos. E eu queria vos deixar este pequeno parágrafo que está escrito no livro de orientação da criança. Pais, na educação dos vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Se quisesseis ajeitar um cravo, uma rosa ou um lírio, de que maneira o havíeis de fazer? Perguntai ao jardineiro por que processo ele faz com que cada ramo e folha floresça tão belamente e se desenvolva em simetria e em beleza. Dir-vos-á que não foi absolutamente por um trato rude, nenhum esforço violento, pois isso não faria senão partir as delicadas hastes. Foi mediante pequeninas atenções frequentemente repetidas. Umedecia o solo e protegia as plantas em desenvolvimento dos ventos ásperos e do ardente sol. E Deus as fez crescer e florescer com delicada beleza. Segui no trato com os vossos filhos os métodos do jardineiro. Por meio de toques suaves, de serviço amorável,
procurai amoldar-lhes o caráter segundo o modelo de Cristo. Que nós possamos nos consagrar diariamente, ou voltar a reconsagrar. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser pais, modelos para os nossos filhos e que nós possamos seguir o modelo de Cristo para podermos ensinar aos nossos filhos. E que possamos pedir a ajuda também das nossas amigas que também são mães, que nós possamos interceder umas pelas outras para que possamos levar também conosco os nossos filhos para o céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e que proteja também os nossos filhos. Amém. Bem, antes de nós passarmos às nossas salas, como costumamos fazer, eu gostaria de podermos fazer aqui uma oração. E se alguma mãe tem mais algum pedido de oração para fazer, nós podemos juntar aos de ontem, de anteontem também. Nós temos todos os pedidos lá no grupo do WhatsApp. E que nós possamos nos lembrar também deles, mesmo quando acaba a nossa semana de oração, que nós possamos voltar a interceder por esses pedidos e que nós possamos todas juntas, podemos orar também umas pelas outras. Se alguém quiser fazer agora algum pedido, podemos fazer e depois fazemos uma oração. Boa noite a todos. Eu quero Boa noite. continuar pedindo pelo meu filho, Edivan Romão. Ele tem 42 anos, separado da mulher, é pai de meu único neto, de 12 anos, que eu pedi oração também, o Ronald. E meu filho está totalmente assim, afastado de Cristo, super revoltado com tudo, com o mundo, com tudo. É uma pessoa altamente negativa, muitos pensamentos negativos, fala muita coisa que me assusta. Ele foi criado na igreja desde os 3 anos de idade. Quando eu me separei do meu esposo, eu me separei do esposo e logo casei com Cristo. Encontrei o evangelho, depois de procurar em várias igrejas, mas quando eu encontrei a igreja adventista ali, eu encontrei o que eu estava precisando e procurando. E desde de 21 anos de idade, quando eu me separei, hoje eu tenho 62 anos. Eu criei meus filhos 3 pequenos dentro da igreja. Mas quando chegou aos 18 anos, meu filho se afastou. Super revoltado, porque foi abandonado pelo pai. O pai nos abandonou, né? Me trocou por 2 outras mulheres mais novas. E eu criei meus filhos sozinha. Dentro da igreja, foi desbravador. Enfim, quando ele chegou aos 17, 18 anos, ele abandonou a igreja. Saiu revoltado pela falta do pai. E de lá para cá, sempre revoltado. Me deu muito trabalho quando adolescente. Mas aí se batizou aos 10 anos de idade. Com 18 anos ele saiu, 17, 18 anos ele saiu. Com 2 anos atrás, batizou. Revoltado. Revoltado com tudo e com todos, não quer conta com a igreja. Enfim. Eu vivo clamando a Deus o tempo todo para que transforme ele. Ele não quer nem saber de falar de igreja. É voltado com a igreja adventista. Não quer conta com a religião. E se envolveu com algumas mulheres, algumas delas envolvidas com espiritismo, com umbanda. Ele tem medo, ele não quer conta também. Quando ele fica sabendo que a pessoa é de candomblé, ele se afasta. Mas vive em busca de uma mulher, não dá certo com nenhuma, com essas pessoas pela internet, e não dá certo, é aquela tentativa. E isso vai passando, trocando de mão em mão, passando de mão em mão. E umas mulheres conhecem a pessoa pela internet e logo, elas também são erradas.
tanto errado ele como elas, né? Porque mulheres Sim. que se conhecem só pela foto e se joga e se entrega e tá assim, nessa aventura sem parar. E eu fico apavorada, porque eu fico desesperada, porque quando eu leio a palavra de Deus e o que Deus diz sobre a prostituição, sobre a fornicação, é terrível, Deus não vai aceitar isso mesmo. E eu criei meus filhos para Jesus, eu quero vê-lo salvo. Ele é um adulto, mas é meu filho. Deus ele colocou nas minhas mãos, eu ensinei quando criança. E aí agora adulto eu tenho chorado muito, me entristecido muito com as atitudes deles. E eu peço às irmãs que orem por ele, para que Deus faça com que ele caia em si, o Espírito Santo toque na consciência dele, faça com que ele pare para escutar o que Deus tem para falar para ele, que ele se renda aos pés de Cristo, ele se volte para Cristo. Eu criei meus filhos para Cristo, então eu quero vê-lo, meu filho salvo. E servindo como um bom exemplo para o meu neto, que é o único filho que ele tem, de 12 anos, que vive com a mãe não é evangélica, gosta de bebida, não tem religião. E meu neto está lá também. Eu não posso fazer nada por ele, porque eu vivo aqui também ocupada por uma tia de 93 anos, que eu estou totalmente presa, nem de mim eu posso cuidar. Uma tia que não teve filhos, e Deus colocou nas minhas mãos para poder eu, então, cuidar dela. Minha mãe já faleceu, ela é irmã de minha mãe. Então, eu peço a vocês que, por favor, me ajudem em oração, pela salvação, pela conversão do meu filho, Edivan. Minha filha Aline, também a caçula, fez 39 anos a semana passada, também para que ela se volte para Cristo. É uma boa filha, mas está longe dos caminhos de Deus. E a minha filha mais velha, Adriana, está firme, graças a Deus. E o meu neto de 12 anos, Ronald. Então, eu peço a vocês que me ajudem em oração, porque eu quero ver meus filhos salvos. Quando Jesus voltar, eu quero, quando ele perguntar, cadê os filhos que eu te dei? Eu digo, aqui, Senhor, eles são meus filhos. Eu quero ter o prazer de um dia dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque quando eu aceitei o Senhor Jesus, foi com esse objetivo. Foi em 83 que eu aceitei o Evangelho. Nós estamos agora, hoje, em 2021. Então, eu peço a vocês que me ajudem em oração. E orem por mim também, porque tem dias que eu só faço chorar, chorar, chorar. É tanta coisa nas minhas costas, na minha cabeça, e eu aqui presa dentro de uma casa, não estou frequentando igreja, porque eu não posso deixar minha tia sozinha. Então, eu estou vivendo minha religião dentro de casa. Então, eu peço que vocês... Meu nome é Ana Cristina. Ok, obrigada, irmã. E vamos orar, sim. Uma coisa que a irmã falou, disse que não podia fazer nada pelo seu neto. Pode sim, fazer muito. Oração. A oração é o que a irmã pode fazer mais por ele. E quando eu vejo esses testemunhos que nós partilhamos aqui e outros também que ouvimos nas igrejas, online, isso nos enche o nosso coração, porque sabemos que uma oração intercessora, pode ajudar muitas vidas de alguém. Então, nós precisamos de cada vez mais nós podemos orar umas pelas outras. Mais alguém? Michelle, tu estás com a mão levantada, não sei se queres falar alguma coisa. Boa noite a todas. Boa noite. Eu quero agradecer desde já o encontro que aqui tivemos. É muito bom. Em relação a uma coisa que tu falaste, que fez-me lembrar algo que pode dar algumas ideias, não só para nós, como para outras mães ou outras famílias, que é o primeiro versículo que tu falaste acerca de colocar os versos, a lei até nos umbrais das portas e isso. Eu lembrei-me que uma amiga minha, ela colocava os versos bíblicos relacionados com a família, por exemplo, filhos respeitem os pais em amor, pais respeitem os filhos
em amor, como marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pronto, alguns versículos assim mais preciosos relacionados com o respeito, com a ordem, com algumas coisas, ela colocava nas portas por exemplo, dos quartos das crianças, ela colocava os versículos relacionados com os pais. Na porta dos pais relacionado com os filhos. Dentro do quarto colocava esses relacionado com o casal. Em relação à ordem da casa, isso. Por exemplo, colocar um versículo que a irmã referiu agora, eu e a minha casa amemos o Senhor, ou serviremos ao Senhor, digo. São versículos que nos dão algumas ideias e que vão ser inculcados nas nossas cabeças, não só para os filhos, mas para nós pais e para nós casal, isso. E eu achei que talvez seria uma boa ideia. Para além disso, eu gostaria de pedir oração pelas famílias. Tenho algumas famílias que tenho estado a pedir oração por elas, especialmente por 3, mas de certeza que há mais famílias. Eu gostaria de pedir oração pelas famílias. Obrigada. Amém, obrigada. E obrigada por teres partilhado também connosco essa ideia. Realmente é uma ideia muito boa para nós, como mães. Eu acredito que muitas vezes hoje nós não temos o tempo, não é? Como antigamente tinham, mas são pequenas estratégias que nós podemos usar e podemos partilhar também com outras mães e podemos deixar escrito, porque muitas vezes nós sabemos e temos regras em casa, mas os nossos filhos muitas vezes não sabem ao certo o que é. Então nós podemos pegar nessas regras e nós podemos escrevê-las para aqueles que já têm os filhos que já sabem ler. Para os mais pequenininhos nós podemos fazer até desenhos e podemos até desenhar com eles, não é? E eles às vezes com o seu próprio desenho eles já sabem que aquilo não podem fazer, ou não podem gritar, olha, não pode desobedecer a mamãe e o papá. Então com o desenhinho eles já vão entender que aquilo não pode. Então nós precisamos de criar estratégias também dentro de casa. E como a Michelle falou e muito bem, nós podemos escrever os versinhos. Se às vezes as crianças ainda são bem pequenininhas, vamos tentar desenhar esses versos. Vamos deixar em algum lugar visível, que eles passem sempre por lá e que eles possam entender, olha, isto aqui é a regra da nossa casa, nós temos que fazer isto, isto e isto. Então isso vai ser muito bom, tanto para nós mães, como para os nossos filhos. Obrigada por teres partilhado conosco. Mais alguém? Alô? Oi. Oi, irmã Laudimira. Boa noite. Outra. Boa noite. Entrou outra irmã, deixa eu... A irmã Laudimira pode falar e a seguir a irmã Leia, pode ser? Então tá. Boa noite. Boa noite. Eu quero dizer, parabenizar, né? Por esse momento de reflexão muito proveitoso. E se tiver a fim de... Eu quero saber depois se vamos dar continuidade, né? Ou como vai ser dias alternados. Mas eu também tenho um pedido de oração para as irmãs nos ajudarem. É o seguinte, minha mãe já tem 79 anos, já vai fazer 80 anos. Nós somos 10 irmãos, éramos 10. E eu e meu irmão, eu sou a mais nova entre as irmãs, e tinha um mais novo, que faleceu tem pouco tempo, né? Tem uns 2 anos. E minha mãe, ela não ficou bem desse tempo para cá, sabe?
era o filho dela caçula, e para nós era o filho querido dela, mas ela tem os motivos. Quando ela fala, a gente vê também que ele também retribuiu muito para isso, né? E hoje ela encontra com muito problema de saúde, principalmente, assim, emocional. Muita coisa, assim, que ela nem está no nosso estado, ela está em outro lugar, fazendo exames, e, assim, ela sente um barulho no ouvido, tudo ocasionado desses problemas, né, dessa perca. Ela sente muitas dores no corpo, dores nas pernas, ocasionou problemas na vista, no ouvido, todos esses problemas, viu? Meu pai também já tem idade, meu pai ainda não é convertido, assim, ao cristianismo, a Deus, a religião, né, assim, a adventista, assim, e eu gostaria que vocês orassem por ele, pela saúde dele também. Ele também não anda bem, mas gosta de estar na roça, de estar trabalhando, de estar lutando, faz bem para ele, mas a saúde está debilitada. É momento dele parar, mas ele não aceita, né, a gente falar, não aceita esse parar. Então, vocês orem por minha mãe, ela está tomando remédio antidepressivo. Ela reclama demais dos problemas na cabeça, né, que atrapalha muito ela. E orar por meus irmãos, né, pela união, eles não aceitaram, né, outros aceitou e se afastaram. Então, para que Deus possa trazê-los de volta, a gente está vendo sinais, né? Então, assim, é momento de voltar, todos aqueles que já se afastaram, que conhecem a verdade, é o momento de aproximar agora, aproximar mais de Jesus. Muito obrigada e desculpa se eu falei demais. Não, imagina. Obrigada. Obrigada por partilhar conosco e vamos orar sim. Vamos orar sim. Irmã Leia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom. Eu agradeço muito a Deus, né? Também por essa mensagem maravilhosa, nós acabamos de ouvir, né? Que nós possamos cada dia, né, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E eu gostaria de fazer um pedido de oração pela minha filha, a Tainara, né? A Yuri. Hoje eu liguei para ela me falou que ela quer voltar para a igreja. Ela tem 26 anos, já tem 17 anos que ela está desviada do caminho do Senhor. Aí ela falou, já é hora dela estar voltando, já passou da hora dela estar voltando para os braços do Senhor, né? E ela é uma pessoa que gosta de cantar, uma pessoa talentosa, né? Gosta de louvar o Senhor. Aí gostaria que vocês orassem por ela e pelo meu filho também, o Yuri também, meu neto, né? Que eles possam retornar, né? Antes que a porta da graça se feche. E também orar pela minha vida espiritual também, pelo meu lar, meu esposo. E também orar por ele também, que Deus possa abrir uma porta de um emprego para ele, que está desempregado, né? Com essa pandemia que está, né? Está muito difícil. E nós possamos orar um pelo outro, né? Pelas todas as mães do grupo, pelos todos os filhos, né? Isso meu pedido, meu agradecimento a Deus. Amém, amém. Obrigada. Boa noite a todas. Boa noite. Meu nome é Jéssica, é a primeira vez que eu entro no grupo aqui, a Gilce que me passou o link de vocês, né? Amém, seja bem-vinda. Eu gostaria de pedir oração por mim e pelos meus filhos, que eu crio eles sozinha. Eu gostaria de ter discernimento, sabedoria, para poder educar e criar eles na melhor forma possível nos caminhos do Senhor. Eu tenho uma menina de 3 anos, vai fazer 3 anos agora mês que vem, e um menino de 7 anos. Chama Paulo Henrique e Giovana Isabela. Amém. Obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda. E se a irmã quiser depois participar conosco também, nós temos um grupo do WhatsApp de mães intercessoras e nós temos no nosso chat, nós temos lá o convite que vai diretamente para o nosso grupo. Então, todas as mães são bem-vindas lá. Muito obrigada. Obrigada por estar conosco. Obrigada.
Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer, né, é a primeira vez que eu estou entrando, né, Andréia? Você é do meu grupo, né, de Sim. intercessoras. Bem-vinda. Eu amo vocês, sou muito feliz por ter conhecido vocês, né? Você e a Ivânia, eu amo de coração e quero pedir oração pelos meus filhos, né, a Yane, né, que está afastada da igreja, saiu da igreja, né? Meu filho Gênesis, só tem 12 anos, é bem difícil, né? Pré-adolescência. E peço oração a vocês, tá bom? Amém, amém. Seja bem-vinda mais uma vez e obrigada por estar aqui conosco. Bem, vamos então orar? Eu gostaria que, se pudéssemos ter umas 4 orações. Nós pudéssemos orar por todos os pedidos que foram feitos. Eu sei que nós não vamos nos lembrar de todos quando estivermos em oração, mas eu sei que antes de eu escrever e antes de vocês falarem também, Deus já colocou todos eles no seu caderninho. Então, nós possamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, que Deus realmente nos possa dar sabedoria de como criar os nossos filhos e que nos possa também dar conhecimento para que nós possamos cada vez mais levá-los até aos pés de Cristo. Vamos então orar? Eu gostaria que então que as irmãs pudessem orar conosco. Não se sintam tímidas, porque vocês estão apenas a conversar entre vocês e Deus. Nós apenas estamos a ouvir. E eu faço então a última oração no final, ok? Pro, deixa só eu falar, antes de começarmos a orar. Ah, sim, pode. É que me permitam, meninas, falar a vocês todas boa noite. Vocês que estão aqui pela primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp, nós temos vídeos no YouTube de mães intercessoras, e a nossa mini semana de oração é até amanhã, mas todos os domingos, 1h30 da tarde e 5h30 na Inglaterra, temos encontro aqui no Zoom, tá bom? Era isso, muito obrigada. Amém, obrigada, irmã Joanildes, por me lembrar. Muito obrigada. Então, a irmã Joanildes pode fazer também uma oração para nós, por favor? Apenas uma voluntária à força. Só um pouquinho, né? Um pouquinho e todo mundo continua, tá certo? Tá bom. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esse final de tarde de sábado, tanto aqui como em outros países. Obrigada porque, independente da nossa origem, o Senhor é Pai de todas nós e está conosco em todos os lugares. E é maravilhoso saber disso. Obrigada pelas orientações dadas aqui neste grupo. Nos ajuda, Senhor, não somente a guardá-las, mas a pô-las em prática. Abençoa grandemente esse projeto, Senhor, e que mais e mais e mais mães possam se chegar a nós para acrescentar experiências e que mais famílias sejam resgatadas pelas tuas santas, ricas e poderosas mãos. Perdoa-nos a todas, dá-nos o seu Espírito e nos ajuda a prosseguir em retidão até a Canaã espiritual. Esse é o meu pedido, a minha oração, em nome do nosso grupo de mães intercessoras, no doce nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Em continuação, Pai querido, Pai amado, que abriu dos altos céus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, estamos aqui, reunida, louvando e agradecendo o Santo Nome, ó Pai. O Senhor viu cada pedido, o Senhor assim realiza, segundo o Teu querer, a Tua vontade, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Ó Pai, somos falhas, pecadoras, mas cremos no Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Pai. Toma cada filho, cada neto, cada esposo, toma em teus braços de amor, Pai, porque só o Senhor é Deus. Amém. Que o Senhor, assim, ó Pai, com tua mão poderosa também, ó Pai, venha abrir as portas, né, do trabalho, para que um pai possa trazer o sustento, ó Pai, de sua família. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor. Amém. Né? Não estamos aqui só intercedendo por... Estamos aqui presentes nesse momento, mas por todas as outras, ó Pai, mães também, famílias, né, estão também sendo dilaceradas. Tem misericórdia por falta de alimento, por falta de trabalho, mas com tua mão poderosa, por favor, em nome de Jesus, alcança cada um deles também, ó Pai, por favor. Ó Deus misericordioso, com tua infinita misericórdia, Senhor, que venhamos cada dia mais ser fortalecidos com teu poder, que o Santo Espírito, ó Pai, venha nos encher da tua palavra, que venhamos ter sede da tua palavra, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Ó Deus misericordioso, ó Pai, toma também aqueles enfermos, que o Senhor assim realize a cura, não só a cura física, mas a cura espiritual, Pai, que eles venham aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, que eles venham aceitar um Deus de amor, um Deus de infinita misericórdia, apesar das lutas, dificuldades desse mundo de pecado, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Por favor, Pai, toma teus braços cada filha, cada filho, por favor, Pai, nos ajuda, Senhor, cada dia a nos fortalecer na tua palavra, está te buscando, colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos abençoa, nos guarda, Pai, essa semana que é desconhecida para cada uma. E tudo seja para honrar e glorificar e exaltar. Te peço, desde agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhora. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos para aprendermos mais sobre Ti, sobre a Tua vontade e os Teus planos para as nossas famílias. Querido Deus, queremos Te pedir que Tu estejas com cada pessoa aqui presente, não só por nós, mas por todos os que nós representamos, os nossos maridos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos netos, que Tu possas estar com cada um individualmente, de acordo com as necessidades que Tu sabes que nós precisamos. Espírito Santo, nós precisamos de Ti até o dia da volta de Jesus. Precisamos de Ti porque só Tu podes transformar os nossos corações e eles precisam de ser transformados. Precisam de ser transformados porque nós somos pecadores, porque nós somos pessoas falhas e só Tu podes culminar o que nos afasta de Ti. Só Tu é que podes ajudar-nos, dar-nos entendimento, direção, que nós necessitamos para as nossas vidas e para sermos os modelos que Tu queres que nós sejamos para os nossos filhos. Que eles não nos vejam a nós, mas Te vejam a Ti, e que nós possamos também transmitir para eles a segurança de um Deus Salvador, que é aquele que Tu és para nós. Que eles possam ver em Ti um refúgio, que possam ver em Ti aquele que tudo supre, as necessidades, as dificuldades deles. Senhor, Tu deste-nos essa responsabilidade de cuidarmos dos filhos que Tu nos deste, e nós sem a Tua sabedoria não somos nada.
e por isso estamos aqui para te pedir por nós, pelas nossas famílias e pelas famílias que mais precisam. Tu sabes quais são, tu sabes que Satanás está ao redor de cada casa, cada lar, para destruir, para criar confusão, para estragar o suporte da sociedade, que são as famílias. E nós pedimos-te por todas elas, Senhor, todos os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, todos nós estamos a precisar de Ti, Senhor. E se alguém não Te conhece, que Tu possas servir-te de nós para nós podermos passar as Tuas mensagens para eles. Não que sejamos merecedores, mas porque queremos ser Teus servos e de uma forma humilde nós queremos pedir-te que nós possamos ser humildes nas nossas casas, humildes também para com as pessoas lá fora, para que eles vejam em nós servos teus e queiram servir também o Deus Todo-Poderoso que tu és. No nome santo de Jesus te pedimos tudo. Amém. Continuando na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, tudo o que tu tens feito por nós, Pai. Obrigada, Senhor, por estares no meio das nossas vidas, Senhor. Gratidão nós temos dentro do nosso coração por tudo o que tu és, porque nós sabemos, Pai, que mesmo que algo não seja atendido na nossa vida, tu não deixas de ser Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, Pai. Nós louvamos e exaltamos o teu bom nome por aquilo que tu és. Um Deus bondoso, um Deus paciente, longânimo, um Deus justo. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós vemos a tua mão misericordiosa sobre todas nós. Nós vemos a tua proteção, o teu cuidado, Pai, por nós, pela nossa família, e em especial pelos nossos filhos, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada mãe que está aqui, por cada filho que elas representam, Pai. Eu te coloco todas elas no teu altar, juntamente com os seus filhos, Pai, juntamente com os seus pedidos, Senhor. Que se for da tua vontade, Pai, tu possas atender a todos. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós somos falhas, nós somos pecadoras, Pai, mas nós vimos pedir a tua misericórdia sobre todas nós e vimos pedir o teu perdão, que tu possas nos ajudar a que nós possamos ser restauradas no teu santo nome. Limpa os nossos corações, Pai, de todo o mal. Tira todas as mágoas, Pai, que ainda está aqui dentro. Toda a tristeza, Pai, toda a dor. Troca o nosso jugo, Senhor, pelo teu, que é mais leve. E nos ajuda na caminhada para a Canaã celestial, Pai. Nos prepara, nos dá força, nos dá ânimo, coragem, para que nós possamos juntas continuarmos nessa caminhada com os nossos filhos, com a nossa família, Pai. Quão bom será o dia, Senhor, em que nós possamos todas nos reencontrarmos no céu, podermos falar deste momento que nós passamos aqui na Terra, podemos nos conhecer, cada uma, conhecer os filhos de cada mãe. Mesmo que nós queremos imaginar, Senhor, eu acho que não conseguimos nem sequer tão pouco chegar ao dia como vai ser, Senhor.
mas eu quero estar lá juntamente com todas as mães que aqui estão e com aquelas também que nos faltam hoje, Senhor, por algum motivo que só Tu sabes. Que Tu possas também visitar os lares de cada mãe e que Tu possas ajudar cada mãe, Senhor, nos seus propósitos, nos seus pedidos, Pai. Abençoa, Senhor, cada lar que está aqui representado. Dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos a Tua paciência, o Teu amor. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos cada vez mais continuarmos firmes e fortes no Teu caminho, Pai. Mesmo ele sendo estreito, nós sabemos, Pai, que a recompensa é maior que tudo o que nós possamos imaginar. Podermos ter acesso à vida eterna, Senhor. Uma vida sem tristeza, sem dor, sem choro, sem mágoa, Pai. É o que nós queremos na nossa vida, Senhor. Nós vemos tantas famílias a sofrer ao nosso redor. Nós vemos tantas mães que estão com os filhos fora da igreja, Pai. Fora do Teu caminho, Senhor. Ajuda cada mãe, Pai. Ouve cada oração que é feita, Senhor. Pai, nos ajuda para que nós possamos interceder mais umas pelas outras. Interceder mais pela nossa família, Pai. Podermos ser modelos na nossa casa, mas seguindo o Teu modelo, Senhor. O modelo que Teu Filho amado deixou para nós como exemplo para que nós pudéssemos seguir. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos escrever nos umbrais da nossa porta, escrever no nosso coração a Tua palavra. E que a Tua palavra possa ser vivida nos nossos corações e no nosso lar. Oh, Pai, nós sabemos, Pai, que vamos ter tribulação, vamos ter problemas, vamos ter sofrimento, mas ajuda-nos a crer, Pai, e a ter essa esperança de que Tu já venceste o mundo, Tu já venceste a guerra. Apenas nos falta a nós podermos aceitar esse compromisso contigo e ir até ao fim, Senhor. Eu te peço, Pai, que Tu possas abençoar os nossos filhos grandemente, que eles sejam filhos obedientes a Ti, obedientes aos pais, que eles possam nos honrar, para que os seus dias possam ser prolongados aqui na terra. Mas que eles possam também, Senhor, te ver a Ti como o seu Pai, um Pai que é amoroso, um Pai que dá tudo o que eles precisam, o que eles necessitam para serem felizes. Porque nós sabemos, Pai, que aqui não tem felicidade verdadeira. Aqui é tudo momentâneo, tudo temporário. Quando nós olhamos já para as coisas, já anos se passaram, nós já estamos já no meio do ano, Senhor, já passamos até mais do que isso. E nós vemos que aqui tudo está a passar tão rápido, Senhor. E nós precisamos de entregar a nossa vida a Ti, Senhor, entregar os nossos filhos, Pai, porque nós não sabemos quando Tu virás nos buscar. Hoje tem que ser esse dia, Senhor, dia de entrega. Nos ajuda, Pai, podemos entregar a nossa família. Tudo eu te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. 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 Minhas queridas, nós agora vamos passar para as nossas salas de intercessão. Que vocês continuem orando pelos pedidos. Se tiverem mais algum pedido que por algum motivo não quiseram fazer aqui na sala, possam fazer lá.
possam também interagir umas com as outras, poder consolar umas às outras, porque nós estamos aqui para nos dar ânimo umas às outras, porque Deus nos dá esse ânimo para nós. E às vezes algumas mães que estão aqui conosco, peço desculpa, elas estão desanimadas, elas estão tristes, algumas mães perderam entes queridos, algumas mães têm os seus filhos fora da igreja. Então nós como mães, que nós possamos ajudar umas às outras, que nós possamos ser aquelas que edificam umas às outras, que consolam umas às outras. Então eu gostaria que pudéssemos então entrar nas salas. Vai-vos aparecer uma mensagem no vosso ecrã e vocês apenas têm que clicar onde diz ingressar. Aí vocês podem estar conosco nas salas e nós possamos interceder ainda mais pelos pedidos que foram feitos aqui, pelos nossos filhos, por nós também, para que Deus nos dê sabedoria e que depois nós podemos regressar à sala principal